Bom, olha, a chamada terceira via, ou seja, a busca por um candidato que possa enfrentar Lula ou Bolsonaro, que portanto não está alinhado nem com Lula e nem com Bolsonaro, a terceira via ela está no desespero, né? Só dá para entender assim essa batalha agora pela mão do governador gaúcho Eduardo Leite, né? Não dá para entender de outra forma, né? O desespero fica maior a cada dia que passa, porque mesmo a gente não acreditando, como eu não acredito em todas as pesquisas eleitorais que estão saindo aí, mesmo assim, o ex-presidiário Lula da Silva e o presidente Bolsonaro estão tão disparados na frente, mesmo não acreditando nas pesquisas, que os demais candidatos, eles praticamente somem. Nós temos ali Bolsonaro e Lula disparados na frente, os dois com 2 dígitos, e com 1 dígito estão ali os candidatos que gostariam de ser o candidato único da terceira via, o Ciro Gomes. Hoje saiu uma pesquisa nova da Quest, que é financiado pelo Banco Genial. Aliás, os bancos que desde o início desse governo aí não estão gostando do governo Bolsonaro, estava acostumado a trabalhar só como rentistas, né? Que agora estão perdendo dinheiro aí com a invenção do Pix do governo Bolsonaro, com a busca por valores que estavam desaparecidos ali nas contas, sumidos nas contas, ou esquecidos nas contas, né? Olha, essa pesquisa, que é essa da Quest, por exemplo, de hoje, ela mostra ali os candidatos da terceira via com 1 dígito, olha lá, né? Então, o Moro ali com 7%, o Ciro Gomes com 7%, e os outros pior ainda, né? O João Dória com 2%, depois ali o Eduardo Leite aqui do Rio Grande do Sul com 1% do PSD. Enfim, somando todos eles ali, eu fiz essa soma ainda há pouco, somando todos eles, dá 13%, dá 2 dígitos, né? Então, claro, eles estão buscando ali uma maneira de encontrar uma alternativa aos nomes do Lula e do Bolsonaro. Há bastante tempo. Estão insistindo agora muito nos últimos dias com essa opção pelo governador aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né? Hoje, eu estou falando com vocês aqui nessa quarta-feira, são 14 horas e 19 minutos, dia 16 de março. Hoje, agora de manhã, o Eduardo Leite participou de um ato de filiação da ex-senadora Ana Amélia Lemos ao PSD, Partido Social Democrático, do Gilberto Kassab. A Ana Amélia disse que antes de sair do Partido Progressista e ir para o PSD, ela conversou com o Eduardo Leite, que praticamente deixou claro que iria para o PSD. Nas últimas horas, o governador aqui do Rio Grande do Sul tem mantido contatos com o Kassab. Ele passou 15 dias fora aqui do Rio Grande do Sul. Ele nem está mais interessado em governar aqui no Rio Grande do Sul. Passou fora daqui 15 dias. Primeiro fez um retiro de 5 dias com o namorado, o médico de São Paulo, né? Lá em São Paulo. Foi um retiro de 5 dias. Depois viajou para os Estados Unidos em missão oficial. E quando voltou agora na segunda-feira, interrompeu inclusive essa missão para fazer conchavos eleitorais em São Paulo. Teve contato com o Gilberto Kassab do PSD e com alguns tucanos que são anti-Dória, né? O Aécio Neves, o Tasso Gereissati. Esse pessoal que acompanhou o Leite nas prévias do PSDB e que ele perdeu essas prévias, o Eduardo Leite. Ele perdeu para o João Dória. Mas como se vê, ele não se conformou com isso aí. Ele acha que está investido de uma missão, salvar o Brasil. Já teve gente que pensou a mesma coisa antes, né? O Jânio Quadros, que renunciou no 7º mês de governo, Getúlio Vargas, que se suicidou. Enfim, de vez em quando aparece
Não gente da qualidade, claro, do Jânio e do Getúlio, mas alguns maluquetes aí pensam essas coisas. Né? Bom, o Eduardo Leite não é nenhum maluquete, eu não estou fazendo essa comparação, mas estou só exemplificando. Né? Então ele estava conversando com o Gilberto Kassab para ir para o PSD. E ontem, terça-feira, dia 15, ele manteve contato então com a Aécio, com o Tasso, lá, esse pessoal da Antidória, né, que desenhou o seguinte quadro. Olha, Eduardo, passaram para ele. Nós estamos conversando aí com o nosso partido, PSDB, com o MDB, com a União Brasil, com o PSD, com o Podemos, para que todo mundo que tem candidato retire aí, né? Ou seja, o Podemos abrir mão da candidatura do juiz Sérgio Moro, que seria o vice até do Eduardo Leite. O MDB abre mão da Simone Tebet, o PSDB abre mão do João Dória. Eles colocaram essa questão para o Eduardo Leite. O Eduardo Leite cresceu. Bom, acho que já não vou para o PSD, então. Mas ele é uma raposa, né? Uma jovem raposa. Não serve para bobo, né? Não dá para comprar de comadre o Eduardo Leite. E ele disse, olha, se o presidente do partido, Bruno Araújo, que é o coordenador da campanha de João Dória, me der uma sinalização, dá para conversar, dá para continuar essa conversa aí. Mas o Bruno Araújo, ele pode ser qualquer coisa, mas não é traíra, né? Não deu sinalização nenhuma. E hoje de manhã já, então, o Eduardo Leite foi lá e falou nessa filiação da Ana Amélia Lemos. É uma sinalização clara de que ele está na iminência de anunciar a ida para o PSD e a sua candidatura ao Planalto. Né? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que candidato pelo PSD, nem por isso a terceira via vai deixar de tentar encontrar um candidato único, que pode ser inclusive o Eduardo Leite. Ele tem prazo até o dia 2 de abril agora para fazer essa mudança, para se filiar ao PSD. Né? Alguém me diria assim, bom, mas você que é aí do Rio Grande do Sul, como é que vê essa candidatura do Eduardo Leite? Né? Bom, eu não gosto dele, pessoalmente, eu não gosto. Nunca gostei. Mas eu sou jornalista, as minhas preferências pessoais, na hora em que eu faço uma análise como essa, não estão em jogo. O que eu vejo claramente é que essa insistência em torno do nome dele, ela tem muita coisa por trás disso aí, interesses nacionais e internacionais. Como interesses nacionais e internacionais? Sim. Do mercado financeiro. Esse que não gosta do Bolsonaro. Olha, de quem, por exemplo, no mercado? Do Jorge Lehmann. É um homem que tem, ao longo dos anos aqui, ajudado a financiar a campanha do... É o maior banqueiro do Brasil, o homem mais rico do Brasil. Né? O Jorge Paulo Lehmann. Né? Então, digamos que ele possa falar em nome de todos os banqueiros aí do mercado financeiro. Né? E, do ponto de vista internacional, quem? Ora, aqui no Rio Grande do Sul, a gente que não esquece das coisas e acompanhou, como eu acompanhei, a gestão do Eduardo Leite, por exemplo, quando foi prefeito de Pelotas, desde aquela época eu tenho acompanhado as relações carnais que ele tem mantido com aquela famosa Open Society do George Soros. Né? Os interesses do George Soros, do mercado financeiro brasileiro e internacional, por uma nova ordem mundial, não essa que está saindo agora da guerra da Ucrânia. Evidentemente que não. Mas são claros. É isso aí. E não só, hein? E não só. Bom, mas eu quero trazer aqui dois outros depoimentos em relação ao caráter, principalmente, do governador Eduardo Leite. Né? Acho muito importante analisar o caráter das pessoas.
principalmente de um candidato a presidente da República, né? A maneira como ele procede na vida, como ele procede na política, quais são os seus valores, de que modo ele tem operado, né? Eu tenho publicado hoje, inclusive, no meu blog polibiobraga.com.br, uma longa entrevista do ex-prefeito de Gravataí, ex-deputado estadual, uma liderança importante do MDB aqui do Rio Grande do Sul, que é aliado do governo aí do Eduardo Leite, que provavelmente vai fazer uma coligação com o PSDB aqui do Rio Grande do Sul. O Marco Alba, nessa entrevista, ele diz o seguinte: olha aqui, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é um homem que não tem palavra, não tem palavra, né? E ele coloca aí dois argumentos que me parecem assim definitivos. Primeiro, o governador, durante todo o período, e por isso conseguiu ampliar assim a base de apoio aqui no Rio Grande do Sul, deixou bem claro que não seria candidato à reeleição. E estava se ensaiando como candidato à reeleição, aí se não surgisse essa oportunidade do PSD agora, aí lançá-lo como candidato ao Planalto. Seria candidato, traindo a sua palavra pública e os compromissos que assumiu, inclusive, com os partidos da base aliada, principalmente com o MDB. Primeiro isso, coloca o Marco Alba. E segundo, essa questão aí de que participou das prévias do PSDB, aceitou as regras do jogo, recebeu dinheiro do PSDB para fazer a sua campanha mediante o compromisso de que respeitaria os resultados e não está respeitando. Tanto que está traindo a olho nu aí, à luz do dia, o vencedor das prévias, que é o João Dória. Eu, sinceramente, eu tenho 60 anos de jornalismo, eu nunca vi candidato nenhum de partido nenhum, nem do PT, cometer um ato de traição como esse, que está sendo cometido pelo governador Eduardo Leite, e segundo, inclusive, coloca o Marco Alba. Aliás, confirmado hoje, inclusive, também, nessa quarta-feira, dia 16, 14 e 28, pelo tesoureiro nacional do PSDB, que não deixou dúvidas a respeito de como é que ele considera o caráter do governador e o procedimento político, inclusive, dele. Dizendo o seguinte: quem é que vai confiar na palavra do Eduardo Leite? Disse o César Gontijo, presidente tesoureiro nacional do PSDB, ao revelar que entregou, inclusive ele, César Gontijo, 1.200.000 reais para o Eduardo Leite, que não tinha dinheiro para participar das prévias, para poder se movimentar pelo Brasil, fazer campanha política, inclusive de marketing. Já jogamos pela janela 1.200.000. Demos para o Eduardo Leite, ele usou esse dinheiro sob compromisso de que respeitaria os resultados das prévias, e não está respeitando esses resultados. Ou seja, não tem palavra. Aqui no Rio Grande do Sul é o seguinte: palavra dada é palavra empenhada. Os gaúchos prezam muito essa coisa. Apesar de que os gaúchos prezavam muita coisa também a respeito do Eduardo Leite, e hoje, pelo jeito, já não prezam mais. Mas, enfim, senhores, ele virou as costas, né? Ah, isso aí. Está virando as costas, né? Ele já tinha, inclusive, virado as costas aqui a ex-governadora Ieda Cruz, aqui do Rio Grande do Sul. E eu posso dizer isso de cadeira porque ouvi, num viva voz, uma conversa entre ele, quando era prefeito de Pelotas, e a governadora. Eu estava com ela no carro e ouvi essa conversa, né? Já tinha virado as costas. Durante o governo, então, esses 4 anos aí, ele simplesmente ignorou a ex-governadora Ieda Cruz, como está ignorando agora o seu companheiro de partido, vencedor das prévias, João Dória. Claro que outras questões serão colocadas ao longo da campanha eleitoral, né? Eu tenho certeza de que tanto o Bolsonaro quanto o Lula vão rebater os argumentos que o Eduardo Leite coloca a seu favor. E, por exemplo, em relação à gestão, né? Ele conseguiu equilibrar as contas públicas aqui do Rio Grande do Sul. A Ieda também tinha conseguido isso, o Brito também tinha conseguido. Mas, durante décadas a fio aqui, a maioria dos governadores não conseguiram equilibrar. O Bolsonaro vai dizer: olha, eu dei dinheiro para esse sujeito aí, ele equilibrou, todos os governadores acabaram equilibrando as contas públicas aí, de tanto dinheiro federal que receberam aí para combater a pandemia, parte do qual, claro, não usaram só para combater a pandemia, né? O próprio combate, a maneira com que o governador Eduardo Leite operou aqui o combate à pandemia,
mostra bem que tipo autoritário se esconde através daquela face simpática e bem articulada do governador do Rio Grande do Sul, né? O pessoal não vai esquecer aqui que ele mandou cobrir gôndolas de supermercado e corredores aqui com lona para não serem objeto da cobiça dos consumidores, que impôs verdadeiros toques de recolher aqui, mandou a Brigada Militar perseguir empresários que teimarem em abrir seus negócios, prender gente que se insubordinou aos processos de lockdown, que impôs uma vacinação experimental até para crianças e impôs o uso de máscaras de modo indiscriminado, restrições à livre movimentação das pessoas e das empresas, aí com um discurso, aquele velho discurso rançoso, né? Primeiro a vida, depois a economia. Enquanto o Bolsonaro colocava ambos, vida e economia, devem acompanhar para e passo esse combate à pandemia. Ele não era disso aí. Primeiro que se estoure com tudo isso aí. Né? Nós estamos vendo os resultados desse tipo de política por parte dos governadores e dos prefeitos. Né? Tem cidade, como por exemplo em Gramado, que a repressão ocorreu de tal envergadura por parte do Eduardo Leite, que aquele povo lá de Gramado vai dar uma resposta à altura para o Eduardo Leite nas urnas. Né? Por fim, eu quero colocar para vocês o seguinte, o que o Eduardo Leite, afinal de contas, e esses candidatos todos da terceira via, o Sérgio Moro, o João Dória, a Simone Tebet, o Ciro Gomes, toda essa gente aí, o que eles propõem, quais são as propostas deles? Né? Tem muita palavra ao vento nisso tudo aí. Né? O Eduardo Leite vai vir com a história de que, olha, eu fiz uma boa gestão no governo do Rio Grande do Sul, em Pelotas. Eu vou fazer uma boa gestão no Brasil. O que é uma boa gestão? Olha, uma boa gestão é equilibrar as contas públicas, né? É fazer o ajuste da economia, é permitir que a economia caminhe de modo sustentável para poder gerar renda e riqueza e empregos. Ora, se é para fazer isso aí, o Bolsonaro já está fazendo. Isso aí, exatamente. Isso aí. Agora, governar o Brasil e eleger um presidente da República não se resume a eleger um técnico em contabilidade, um economista. Para isso tem um posto de Ipiranga. Né? Mas e a questão dos valores? O resgate dos valores legais e morais neste país aqui. Quais são as propostas deles? Zero. Aliás, se presume pelos discursos anteriores e pelas ações do Eduardo Leite que em relação aos valores sociais, os éticos e morais, principalmente, em relação a isso aí, o que o Eduardo Leite tem a dizer, por exemplo, sobre a proteção à família tradicional, a política nas escolas, a identidade de gênero, a linguagem neutra, o armamento da população? Ele é contra tudo isso aí. Não tem proposta nenhuma. Pelo contrário. É o oposto do que faz e propõe o Bolsonaro e faz o Bolsonaro. O oposto disso aí. Inclusive na área cultural. Que liberou geral. Né? É isso aí. É na linha do Open Society, dessa gente toda aí que frequenta esses subterrâneos da transgressão social. Enfim, senhores, só para concluir eu quero dizer o seguinte, só acredita no Eduardo Leite quem não conhece o Eduardo Leite. Eu conheço. Ele é um Sérgio Moro muito piorado, sob todos os aspectos, mas principalmente em relação à defesa dos valores sociais, portanto, éticos e morais. Né? Senhores, é isso aí.
Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais a respeito desse candidato aí que goza das preferências do mercado financeiro, dos subterrâneos do liberou geral na área dos valores sociais, portanto éticos e morais, e por que não dizer o queridinho até de boa parte da mídia, mas principalmente da mídia tradicional. É isso aí, senhores.